A Casa do Caminho, hoje à noite, recebe o nosso querido Leonardo Arruda, que vai nos falar sobre a ação dos fluidos, do perispírito e da mente na comunicação mediúnica. Eu falei isso, Leonardo, algumas 2 palestras atrás, e as pessoas ficaram encantadas, mas nós, quando completamos 20 anos, nós abraçamos o grande desafio de nos mobilizarmos, né, para oferecer um lar aos idosos abandonados e sem família, do Lar Irmã Lourdes. E a Casa do Caminho é um esforço de muitos, é um esforço de todos nós. Então, nós adquirimos uma casa em Barra de Pojuca, em Camaçari, aqui na Bahia, e vamos abrigar esses idosos. Mas, para isso, nós contamos com a habitual colaboração de todos vocês, pois, como eu disse, a Casa do Caminho é um esforço de todos nós. E sem vocês, nós não conseguimos nada e nós não somos o que somos, fazendo bem a tanta gente por conta de vocês. Então, nos ajude. É um propósito desse novo projeto de responsabilidade social da casa e precisamos da ajuda de todos. Então, é o projeto Crer para Ver, Caminho do Bem para o Novo Lar. É Casa do Caminho no Posto Avançado em Barra de Pojuca, aqui na Bahia. E assim, em comemoração também aos nossos 20 anos, nós lançamos o nosso novo site, que é o www.casadocaminho.com.br. Então lá você vai conferir todos os nossos artigos, as obras básicas do Espiritismo, a nossa programação doutrinária e tantas outras informações que nós teremos no site. Então fique por dentro, acesse e divulgue. E assim, seguimos de portas abertas. Então, a Casa do Caminho tem o nosso site, o nosso Instagram, Facebook e o canal do YouTube. Então, siga, curta, comente, compartilhe, divulgue o Evangelho de Jesus. Fazer o bem só faz o bem. Eu gostaria hoje de chamar a atenção para a nossa cesta básica. Nós assistimos muitas famílias em nossa casa. Hoje, dia 18 de janeiro, já chegamos em mais da metade do mês, e nossos itens arrecadados ainda encontram-se em baixinhos, pequenininhos. Então, se vocês observarem, nosso açúcar nós temos como meta 400, só temos 9 arrecadados. Precisamos da ajuda de todos vocês do Brasil e do mundo. E vocês, caminheiros, juntem-se a nós, vamos juntos assistir essas famílias que contam conosco, contam com o nosso apoio para poder sobreviver, que lutam contra a fome diariamente e esperam de nós o nosso amor. E vamos multiplicar o nosso amor doando esses alimentos. Contamos com vocês. Hoje é dia 18, já passamos do meio do mês, Leonardo. Nosso estoque está baixinho. E ainda também um item de alerta é a soja texturizada. Então, por favor, deixem os seus mantimentos na portaria da Casa do Caminho, que fica localizada na rua Ulisses Guimarães, número 5000, no bairro de Sussuarana, aqui em Salvador, na Bahia. Mas se você não puder vir, estiver longe assim, igual Leonardo, lá de Limeira, não tem problema nenhum. Basta fazer a sua doação através de uma de nossas contas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, ou através do Pix. Ou então, a gente pode também cadastrar, sim, uma doação fixa pelo PagSeguro. E nós contamos com esse apoio de todos vocês. Bibi, Iramaia, Sueli, Mônica, Sandra, Camilinha Souza, contamos com o apoio de cada um de vocês. Por favor, colabore com as nossas ações sociais e cadastre, sim, uma doação automática mensal para a Casa do Caminho. Mas nós entendemos também, Leonardo, que a vida não está fácil para ninguém, né? Mas aqui na Bahia, a gente pode ajudar a nossa Casa do Caminho de uma outra maneira também, que a gente pode dizer sim ao CPF. É um projeto, Leonardo, que se chama Nota Premiada Bahia. Basta, na hora que a gente for comprar qualquer coisa, a gente pede, moça, moço, cadastra, coloca meu CPF, por favor. Então, na hora que a gente estiver comprando ou adquirindo algum serviço, a gente diz sim ao CPF. E como é que a gente vai fazer isso? Antes de dizer sim ao CPF, a gente precisa fazer um cadastro. Um cadastro no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br. A gente vai lá, faz o cadastro todinho com os nossos dados pessoais, indica a Casa do Caminho como uma instituição da área social
e a gente pode cadastrar também em uma instituição da área de saúde. E em todas as nossas compras a gente pede nosso CPF. Assim a gente vai conseguir multiplicar o amor e a nossa casa também vai multiplicar o amor. E ainda tem um detalhe, Leonardo, todo mundo que se cadastrar e colocar o seu CPF nas suas compras e nas suas aquisições de serviços podem concorrer a prêmios em dinheiro sorteados pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Então, por favor, colabore conosco. Uma outra maneira também a gente ajudar a nossa Casa do Caminho e nos iluminarmos é a nossa livraria. Então, a nossa sugestão da semana é o Livro dos Médiuns, onde no sábado nós comemoramos a data que foi publicada a primeira edição do Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns, ou Guia dos Evocadores, é a segunda obra da codificação espírita. Então, contamos com vocês para poder estudar um pouquinho mais, e as nossas preleções deste mês têm todas como temática este grandioso livro que tanto nos esclarece. E assim também temos o nosso livro do nosso querido Adilton Pugliese, Os 7 Maiores Mistérios do Universo, onde toda a venda desse livro é revertida para as ações sociais da Casa do Caminho, ou seja, todos os direitos autorais deste livro são revertidos para as ações sociais da Casa do Caminho. Então, por favor, colabore e se ilumine também. Então, seguimos de portas abertas. Siga, curta, comente, compartilhe e vamos divulgar o bem, divulgar o Evangelho de Jesus para que todos possam se iluminar. E assim, seguimos para a mensagem da noite de hoje, que é a mensagem número 159, que fala sobre a importância de momentos de reflexão ao longo do dia. Num dia extenso, com 24 horas, reserva alguns momentos à reflexão. Quem caminha sem meditar, perde o contato consigo mesmo. Encurralado nos ponteiros do relógio, ou disparado à frente deles, ou vagarosamente após eles, aturde-se, esquecendo o rumo. É indispensável, ao êxito, fazer periódica revisão de metas e de ações, usando a reflexão. Repassarás os equívocos e terás tempo de repará-los. Reprogramarás os deveres e te renovarás com mais facilidade. Fala menos, dorme um pouco menos e medita mais. Minutos que desperdiças, se os usares para meditação, se transformarão em pontos luminosos no seu dia. Do livro Vida Feliz, capítulo 59, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Convido a todos vocês agora que possam pensar nessa lua linda que se encontra no céu e que neste momento elevemos os nossos pensamentos e buscamos a luz do Espiritismo através dessas benesses dos benfeitores espirituais que tanto nos acolhem, que tanto nos guia e que tanto nos direciona. Agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui juntos hoje, reunidos em mais uma doutrinária. Que os bons espíritos possam iluminar o nosso querido palestrante, Leonardo Arruda, para que possa nos trazer o conhecimento sobre as ações dos fluidos de Jesus. E que essa mensagem da noite de hoje possa acalmar os nossos corações, possa nos encher de esperança, renovando intimamente os nossos corações, Pai. Abençoa os trabalhos da nossa casa e de todos que estão conosco. Que assim seja. Então, queridos amigos, queridas amigas, na noite de hoje temos o querido Leonardo Arruda, que vai nos falar sobre a ação dos fluidos, do perispírito e da mente na comunicação mediúnica, no qual eu passo a palavra neste momento agora, e o púlpito virtual da Casa do Caminho é todo seu, meu amigo. Que Jesus te abençoe. Obrigado, Geisa, obrigado pelo carinho mais uma vez. E antes de iniciar a fala, eu tinha visto esse projeto que vocês abraçaram com tanto carinho e com tanta dedicação, e eu queria reforçar um pouco mais. Nós que temos aqui também algumas ações sociais, nós sabemos o quanto é difícil. Então, que
vocês possam sim contribuir, colaborar, porque uma iniciativa como essa depende muito da ajuda da sociedade. Então, como a própria Geisa colocou, ou é bens de alimento, ou é financeiro, ou é ajuda, né, no trabalho pessoal, e possamos ter nossos corações pensando um pouco nessas instituições que tanto precisa da nossa ajuda, né, para que nós possamos continuar fazendo a caridade, que é tão difícil no dia a dia nosso, não é? Mas vamos lá. Bom, o tema de hoje, primeiro a falar um pouco do livro dos médiuns, é um livro que me felicita muito, do qual eu gosto muito, e a oportunidade de trazer como tema algum ponto de reflexão sobre o mesmo me deixou muito feliz. E aí eu pensei, bom, eu vou falar sobre o que, na verdade, o livro dos médiuns, que é tão importante, né? Que é, de fato, um guia nosso da comunicação com o plano espiritual. Nós, a olharmos a existência de um plano espiritual, um plano além do plano material. É esse guia que nos dá o passo, que nos mostra como caminhar, como proceder. E aí eu falei, bom, vamos falar da maneira como essas comunicações acontecem, desse intercâmbio, como que esse intercâmbio acontece. E aí eu pensei, vamos falar então da ação do fluido, do perispírito e da mente na comunicação mediúnica. Então eu queria trazer primeiro alguns pontos de reflexão sobre o tema, porque é a ação do fluido, a ação do perispírito e a ação da mente na comunicação mediúnica. E às vezes nós podemos imaginar que nós vamos falar apenas para os médiuns que costumam sentar a uma mesa, que costumam participar de uma reunião mediúnica. Mas não só. Primeiro porque nós vamos olhar o verbo agir, a ação, que nos traz o pensamento de uma força, de um efeito. Então, qual seria o efeito do fluido na comunicação mediúnica? Qual seria a força ou o efeito do perispírito na comunicação mediúnica? Qual seria a força ou o efeito da mente na comunicação mediúnica? E aí nós vamos cair na comunicação mediúnica. O que isso significaria? Como é gostoso pegar o tema e vir fatiando e ver que muitas vezes nós já chegamos com uma ideia pré-concebida e aí nós somos chamados e convidados a olhar para um aspecto muito maior. Comunicação mediúnica. Comunicação. O que é a comunicação? Senão o ato ou a ação de transmitir uma mensagem, de levar uma ideia e, eventualmente, recebemos uma mensagem como resposta. Não é sempre que nós temos essa mensagem como resposta, correto? Esse processo como um todo, ele vai então envolver trocas de informações. Eu envio troca de informação e pode ser que eu receba outras informações. Mas aqui ele vai falar dessas comunicações pela mediunidade. E o que é a mediunidade quando nós vamos olhar então? Porque não é qualquer comunicação. Não é quando eu estou falando ali com um amigo, com um pai, com um filho, não. É na comunicação mediúnica. E o que é a mediunidade, senão a capacidade de nos comunicarmos com os espíritos desencarnados? Então, o médium, que é aquele que traz consigo ali no organismo a mediunidade, seria um elo entre o mundo material e o mundo espiritual. E aqui muitos já pensariam, bom, mas se é somente o médium e eu não sou médium, eu não trabalho nas reuniões mediúnicas da casa, esse papo não é para mim. Eu não preciso me preocupar muito com isso. Nós já pensaríamos logo assim. Mas Kardec coloca lá no livro dos médiuns, no item 159, que todo aquele que sente em algum grau
a influência do espírito é, por este fato, um médium. Então, qualquer um que sente a influência do espírito, seja lá qual seja, é um médium. Nós não vamos falar propriamente dito dos médiuns ostensivos ou não ostensivos. Nós vamos dizer que qualquer um que sinta uma influência que seja de algum espírito é médium. Mas aí nós vamos pensar, nós recebemos influência dos espíritos? E aí nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da codificação espírita. E lá na questão 459, Kardec vai perguntar se de fato os espíritos influenciam o nosso modo de agir. E os espíritos vão dizer que sim, muito mais do que nós imaginamos. Então pode ser que nós nem imaginamos e temos sido influenciados. E aí nós vamos falar, mas aonde? Aonde será que esses espíritos ficam? E na questão do Livro dos Espíritos 87, Kardec faz essa pergunta e recebe como resposta que os espíritos estão em toda parte. Assim sendo, somos nós influenciados a todo momento, a todo instante, em todo local, estando num trabalho mediúnico ou não estando num trabalho mediúnico. Porque a comunicação mediúnica nada mais é do que levarmos ou recebermos a mensagem para o plano espiritual. Tudo bem sobre o tema? Vamos continuar. Bom, eu tinha combinado com a Geisa, se tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários, que aí no final nós vamos conversando sobre ela, tá bom? Para que nós possamos, então, iniciar a entender a ação dos elementos do fluido, do perispírito e da mente, primeiro nós temos que trazer muito claro que Deus é o Criador Supremo do Universo. Então, que tudo é criação divina, tudo é criação de Deus, e que Deus é imutável. Deus não muda. É aquilo e acabou. Mas não porque ele é teimoso, porque o que ele faz é perfeito. Então, o primeiro passo é: Deus tudo criou e continua criando, mas as coisas que ele cria não se modificam, é imutável. E dois elementos gerais foram criados por Deus, porém, dois elementos gerais mais distintos. O primeiro, o princípio material, e o segundo, o princípio espiritual. O primeiro, o princípio material, ele origina-se do fluido cósmico universal. Pode ser que vai começar a ficar um pouquinho confuso, mas depois nós vamos abrir de novo e ramificar tema a tema, conceito a conceito, e aí nós fechamos e entendemos como tudo isso acontece. Então vamos lá. Tem o fluido cósmico universal, onde Deus está inserido, onde o princípio material está inserido, mergulhado, onde o princípio espiritual está mergulhado. Ou seja, o fluido cósmico universal, o fluido universal, ele está em tudo, ele está em todos, para que possamos levar a informação através dele, para que tudo possa receber informações. Quando Deus cria, então, o princípio material, ele vai lá nesse fluido cósmico universal e retira o princípio material. Tudo bem? Esse princípio material está constituído em todos os corpos materiais, visíveis ou não visíveis. Então, tudo aquilo que nós enxergamos traz um princípio material. E tudo aquilo que é invisível para nós também traz esse princípio material. Agora nós vamos para o segundo elemento, que é o princípio espiritual, que nós também conhecemos como sendo espírito. Mas o espírito aqui não é o desencarnado somente, somos nós também. O princípio espiritual, denominado espírito, é justamente aquilo que dá origem ao ser inteligente. Então, trazemos uma inteligência? Somos seres inteligentes. Tudo bem? Então, o princípio espiritual
denominado espírito, também é criação divina. É importante nós entendermos tudo isso, porque como espíritos que somos criados simples, a nossa meta de fato é evoluir, é melhorarmos, é progredirmos. E para que essa evolução aconteça, é obrigatoriamente necessário que os dois elementos, material e espiritual, se juntem, que aconteça a união desses dois elementos gerais criados por Deus, que somente assim nós vamos conseguir progredir. E aí nós vamos pensar, mas em que ligação isso tem a ver com as comunicações espirituais, né? Vamos lá devagarzinho, nós vamos chegar lá. Quando nós olhamos para a questão da matéria, o princípio material, a matéria ela vai se posicionar como sendo um laço que prende o espírito. Então existe uma matéria que não é o corpo, existe uma matéria que prende o espírito, ou seja, está junto com o espírito. E essa mesma matéria é um instrumento por onde o espírito consegue agir. Então, se o espírito quer agir, ele precisa ter como instrumento essa matéria. Independente de falarmos de estar encarnados ou desencarnados. Essa matéria que nós falamos se encontra nos dois planos, tanto envolvida no espírito desencarnado como encarnado. E muito mais do que isso, como nós já passamos pelos reinos inferiores, como nós já estivemos em situações inferiores, nos outros reinos ainda mineral, vegetal e animal, agora nós já trazemos um espírito individualizado, que traz o princípio inteligente. E quem vai agir sobre tudo isso? É o terceiro elemento, que é a mente. A mente vai agir sobre o corpo físico através dessa matéria que nós conhecemos na doutrina espírita como sendo perispírito e vai produzir as comunicações mediúnicas. Esse é o processo. Agora nós vamos fatiar tudo isso para que possa ficar mais fácil o entendimento. Mas o que nós precisamos ter em mente é que nós vamos levar muitas vezes a reflexão para as comunicações mediúnicas, como sendo os médiuns ostensivos, mas isso também cabe para nós no dia a dia. Como nós nos relacionamos com as sensações que chegam até nós. Então, se nós pensamos em comunicação mediúnica, ligação da comunicação entre os dois planos, obrigatoriamente nós temos que trazer esses três elementos ao nosso pensamento, que é os fluidos, que é o perispírito e a mente. Sem esses três elementos, não acontece a comunicação mediúnica. Não forma um circuito mediúnico entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado. Não acontece o circuito mediúnico entre o médium e o espírito. É como se nós tivéssemos três pedaços de fio e nós tirássemos o fio do meio. O circuito é interrompido. Então, eu preciso deles três para que o circuito mediúnico aconteça, para que a comunicação mediúnica aconteça. E quando nós vamos buscar em mecanismos da mediunidade, André Luiz vai nos falar desse conceito desse circuito mediúnico, que é justamente quando nós expandimos o nosso campo de interação magnética. Então, imaginemos o nosso campo de interação magnética mental. Vamos pensar que nós temos a capacidade mental restrita. Quando nós fechamos esse circuito, nós vamos expandir o campo de integração magnética da corrente mental. É aí que nós vamos falar na sintonia psíquica. Nós não falamos em sintonia com os espíritos desencarnados? É justamente nesse processo de extensão da nossa integração mental que vai acontecer a sintonia psíquica.
entre aquele que deseja emitir a mensagem e aquele que deseja receber. Então nós podemos mandar também, não é só receber. Lembra que comunicação é ir e vir, é o elo de troca de ideias, de informação? É preciso que eu tenha, como André Luiz nos coloca, a vontade apelo, ou seja, a vontade de me manifestar e a vontade da resposta. É preciso que as duas vontades estejam respectivamente ativas, para que haja esse trajeto de ida e volta. Quando falamos em comunicação, lá no início, nós falamos que seria apenas o ir e que talvez teríamos o voltar. Mas se tratando de mediunidade, formando esse circuito mediúnico, obrigatoriamente o trajeto será de ida e de volta, e não só em um caminho. Então é preciso que todos esses elementos estejam em sintonia e de acordo para que esse circuito de fato aconteça. Mas aí nós poderíamos pensar, é muita coisa para que isso aconteça, né? Fica muito distante, muito perdido do entendimento. Como que pode o fluido estar relacionado, interagir com a mente, com o perispírito, com o próprio corpo do médium que está ali recebendo a comunicação? Ou como que nós podemos fazer com que essa mensagem chegue até lá? Como acontece essa interação entre esses elementos? Que eu acho que é aí que nós vamos entender todo esse processo. Mas antes de eu olhar a interação entre os elementos, nós precisamos nos aprofundar um pouquinho em alguns conceitos. Eu sei que é um tema que não é tão fácil. Eu sei que é um tema que às vezes nos causa certas dúvidas, né? Dificuldade de entendimento. E eu estou tentando simplificar no máximo aqui. Mas eu acho que até o final nós conseguimos trazer tudo e trazer um significado a tudo isso, a essas dúvidas que possam estar passando, né? Como a Sueli coloca, pensamento em sintonia, em harmonia com a equipe espiritual. Não mas não só. Vamos lá, porque a mente nossa é um problema, né? É isso mesmo, mas vamos lá, nós vamos chegar aí. Então vamos lá. Primeiro vamos pensar nos fluidos. E vamos aqui trazer que não é fluidos, são fluidos, porque quem flui é a água, são fluidos, né? Esses fluidos, ele é moldável. Olha que legal, vamos trazer a característica desse fluido. Nós não enxergamos ele ainda, então fica muito difícil de nós imaginarmos. Primeiro, ele é moldável, então eu consigo dar forma a esse fluido, com pouca pressão. Pouca pressão que eu der, pouca interação que eu der, eu consigo moldar. E esse fluido traz a capacidade de expandir-se. Então, esse fluido que nós estamos falando é como se fosse aquela amoeba. Nós pegamos e expandimos. E como nós bem dissemos, é constituído, né, a partir da matéria cósmica universal, a matéria primitiva. E aí nós pensamos, mas onde nós encontramos esses fluidos? O mais legal é que nós encontramos tanto no plano em que nós estamos, como no plano espiritual. E André Luiz vai nos falar isso lá no Evolução em Dois Mundos. Olha como é importante quando nós trazemos as obras básicas, porque todo esse conceito falado até agora nós vamos encontrar Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos e a Gênese, quando nós vamos trabalhar na criação. Mas André Luiz vai nos falar, lá em Evolução em Dois Mundos, que esse fluido, ele traz como característica, o fluido pode ser líquido, ele pode ser elástico e pode ser aeriforme, que traz as características, as propriedades do ar. Então ele pode ser de diversas formas.
e que é justamente esse fluido que é o agente do fenômeno luminoso e térmico. Então, sabe quando nós presenciamos aquela luz chegando até nós? É através do fluido que ela chega. Quando muitas vezes sentimos um calor ou um frio que não é nosso, é através do fluido que esse calor chega. Ele traz para nós, ele é o veículo, ele é o agente desses fenômenos. Olha a importância, e muitas vezes nós nem pensamos nele no dia a dia, certo? Então esse é o fluido. Depois vamos pensar como nós vamos interagir tudo isso, tá bom? O segundo passo, o segundo que nós vamos falar um pouquinho, é o perispírito, que é o corpo fluídico do espírito, não é isso? É um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal. É um dos mais importantes. E ele é condensado em torno de uma inteligência. Quem é inteligente, como nós falamos lá atrás? Quem já traz inteligência? E a inteligência aqui não é aquele que tem um alto nível de conhecimento, não. Princípio inteligente. Então, o perispírito ele é condensado no espírito, no princípio inteligente, na alma, porque somos espíritos. E isso nós vamos encontrar lá na Gênesis. E muito mais do que isso, vai receber as propriedades de acordo com o orbe em que ele se encontra. Então, o perispírito ele pode ser mais etéreo ou menos etéreo, mais material ou menos material, de acordo com a evolução do espírito e do mundo em que vive, do mundo habitado. Se o espírito é mais evoluído, o perispírito é mais rarefeito. Se o espírito ou o mundo é menos evoluído, é mais material. Mas aí nós poderíamos pensar, mas quer dizer que nesse processo da reencarnação, o perispírito segue junto? Segue. O espírito conserva-se junto com o espírito. Nós não podemos imaginar jamais o espírito sem o perispírito. O corpo material que nós olhamos um ao outro e identificamos como sendo o envoltório do espírito, sabe aquela ideia que nós temos de olhar para um corpo e imaginar aí dentro tem um espírito? Não é muito assim, não. Porque esse envoltório é o segundo envoltório. Porque o primeiro é o perispírito. O segundo, que é o corpo, é um envoltório muito mais grosseiro, muito mais resistente, apropriado justamente para as tarefas que nós temos que passar, para as tarefas que nós temos que executar aqui no plano. E uma curiosidade do perispírito que começa a nos mostrar como que essas interações começam a acontecer. O perispírito, ele tem uma função importante. Ele é o intermediário entre o espírito e o corpo. Então, quer dizer que o perispírito está nesse meio da comunicação, que o corpo, propriamente dito, não está acoplado no espírito, não está encostado no espírito. Existe um segundo envoltório do espírito, o primeiro envoltório do espírito, depois o corpo. Assim sendo, o perispírito é justamente o órgão que transmite as sensações ao corpo e vice-versa. Então vamos supor que nós vamos ser expostos, né, a alguma ação do exterior. Vamos imaginar que eu recebo uma batida no corpo material. O corpo recebe essa impressão, o corpo absorve essa pancada, passa ao perispírito, o perispírito absorve isso e transmite para o espírito. Porque é o espírito que é sensível, é o espírito que traz a inteligência. Embora seja processada no cérebro, a inteligência está no perispírito. E quando nós pensamos no processo inverso, quando o espírito ou quando a mente deseja ter uma iniciativa, ela passa ao perispírito
que chega ao corpo e o corpo executa. Então, quando eu vou pensar, eu vou movimentar o dedo. Eu pensei, a minha inteligência envia o sinal, o perispírito capta e lança no corpo. E o corpo movimenta, através dos sistemas nervosos e tudo mais. É importante nós pensarmos nessa questão do perispírito, porque quando nós falamos em comunicação mediúnica, a interação entre os dois, o que comunica, o que envia, o que recebe, o médium e o espírito, a interação acontece perispírito. É o perispírito que recebe as ligações mentais e propicia a comunicação. Então, quando às vezes nós encontramos alguém que ainda não traz a informação correta, dizer, não, o espírito entrou no corpo para se comunicar, o espírito tomou o corpo, isso é uma inverdade. Porque, na verdade, a comunicação acontece perispírito. E muito mais do que isso. Uma comunicação ela pode acontecer de diversas formas. Através da transmissão de um pensamento, através da visão, através da audição, através da fala, das palavras, do tato, através da escrita, de um desenho, de uma pintura, através da música. Tem diversas formas de acontecer essa troca, dessa comunicação acontecer. Às vezes nós achamos que é apenas falando, apenas escrevendo. Mas um surdo se comunica. Um cego se comunica. Um mudo se comunica. Veja como nós muitas vezes nos limitamos os nossos pensamentos. Então estamos falando em comunicação, mas de todos os meios possíveis. E aí chega o momento de nós fatiarmos um pouco agora a mente. Nós falamos do fluido, nós falamos do perispírito e nós vamos falar da mente. O fluido como sendo o meio de levar as sensações, o perispírito de sentir e a mente de agir. Todo esse processo, com toda certeza, somos nós amparados por toda a equipe espiritual que segue conosco desde quando nós encarnamos, nos orientando, nos protegendo, mas nós temos o livre-arbítrio. A nossa mente ela tem a capacidade de agir, porque é justamente na mente que nós vamos ter os processos mentais, as atividades psíquicas individuais de cada um. Então, a mente, quando eu olho nesse conjunto psíquico, é ela que vai ganhar o papel principal. Porque é através dela que agora nós vamos conseguir permitir conexão, transmitir mensagem. E Emmanuel nos coloca no livro Pensamento e Vida, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo capítulo, acho que é no primeiro capítulo, onde ele vai trazer a mente humana dividida em diversas partes. Então, pega a nossa mente e divide em várias salas. Pensa numa casa. Tem o quarto, tem a cozinha, tem o banheiro, tem a sala, né? Divide a nossa mente em vários setores, em vários cômodos. É assim que é a nossa mente. E aí ele destaca alguns desses cômodos, que ele vai chamar de departamento. Primeiro ele vai trazer o departamento do desejo, que é justamente onde nós vamos encontrar sendo operado os nossos propósitos, as nossas aspirações, como o próprio nome diz, os nossos desejos, os nossos anseios. Depois um outro cômodo, que ele vai chamar de departamento da inteligência, que é justamente ali que vai cuidar de toda a nossa evolução com a quantidade de informações que nós colocamos para dentro da nossa mente, boa ou ruim. Depois ele vai nos colocar o departamento da imaginação, que é justamente na imaginação que vai trazer toda a questão da sensibilidade.
Porque nós imaginamos, nós projetamos, né? Nós programamos, imaginamos como na vida. E nós vamos tendo essa sensibilidade, acumulando a sensibilidade, acumulando o nosso ideal. Mas talvez o mais importante seja um outro departamento que ele nos coloca, que é justamente o da memória, que vai arquivando todas as nossas experiências. Não somente dessa encarnação. A mente, a inteligência não está envolvida no perispírito que contém todas as nossas informações? Então, o departamento da memória arquiva as nossas experiências dessa vida e de outra vida. Nós só não lembramos, mas ela está lá armazenada. Se assim o é, a mente ganha um papel importantíssimo nas manifestações mediúnicas, nas comunicações entre os dois lados da vida. A mente passa a ser a base das manifestações. Do que eu alimento a minha mente é a base que eu vou ter na qualidade ou não das comunicações. Olha que problema que nós trazemos. Se nós pensarmos só em reunião mediúnica, no dia da reunião mediúnica, a equipe espiritual prepara aquela reunião para receber o tipo de espíritos que precisam naquele dia. Mas e quando nós espirituais, em recebermos informações, em recebermos intuições, em sermos influenciados? Será que nós temos que nos preocupar somente no dia da comunicação, no dia da reunião mediúnica? Porque eu presencio nas reuniões aqui, muitas vezes, frequentadores que vão dizer assim, não, no dia da reunião eu me poupo de um monte de coisa. Mas e nos outros dias? Porque nós temos acumulado. A memória vai guardando tudo aquilo que nós vamos fazendo e nós vamos criando pontes, ligações. Então, achar que nós vamos a um trabalho mediúnico porque nós nos preparamos aquele dia, talvez seja uma grande ilusão. Talvez. Quem nos diz isso é o Livro dos Médiuns. Refletamos, né? E agora nós vamos pensar, mas como acontece então toda essa interação? O médium está ali, nós estamos ali, como acontece toda essa comunicação dos dois lados? A primeira fase, são 3 fases que formam o circuito mediúnico. A primeira fase, o espírito então desencarnado vem e envolve o médium com o próprio fluido, aquele que está envolvido ali nele. Então o médium, aquele que está recebendo a mensagem, né, recebe todos aqueles fluidos. É quando nós sentimos a presença, nossa, a gente consegue sentir chegando, né, nos envolvendo. E é nesse primeiro momento, no envolvimento do próprio fluido, que nós vamos sentir as sensações do nosso corpo. Então nós vamos falando assim, nossa, que tristeza, nossa, que sofrimento, que angústia, nossa, mas que frio, mas que calor, nossa, mas que vontade de comer, que sede. E esse envolvimento, ele se mantém do começo da manifestação, da comunicação, e se estende até o final. Então nós estaremos envolvidos nesse fluido do começo ao fim. Essa é a primeira etapa. Só se aproxima. A segunda etapa é quando o médium permite a conexão perispiritual. Lembra que nós falamos? Então, liga perispírito a perispírito. Não tem corpo, não tem matéria, como nós imaginamos, né? A matéria do corpo. O espírito não age direto no médium. É perispírito por perispírito. Permite as conexões, as afinidades, as interações e comunica nessa segunda etapa, perispírito por perispírito. E a terceira, que é justamente a mente, que é a ação, que é o efeito, é o que vai permitir a ação mental
de fechar o circuito mediúnico. Então, a mente está presente em todo esse processo. Nós temos a capacidade de controlar essas comunicações, essas manifestações. Então, pensarmos que, esses dias eu ouvi de uma pessoa, de um outro ensinamento, de uma outra religião, já pensou se o espírito assume o corpo e não devolve mais? Então isso não existe, né? Primeiro porque a mente está ali e ela tem ação sobre o perispírito. Eu consigo romper isso. Então eu permito, eu tenho controle total na comunicação e na manifestação, né? E aí nós vamos percebendo que, se tratando de reuniões mediúnicas, há um propósito de atendimento e de ajuda. Mas e quando nós não estamos na reunião? Todo esse envolvimento, nessa influência que nós recebemos. Aí somos obrigados a lembrar que nós vivemos em afinidades psíquicas. Lembra? Se houve afinidade, nós trazemos para próximo de nós espíritos com os mesmos pensamentos. Então estamos nós conectados o tempo todo com o plano espiritual, porque estamos nós mergulhados no fluido cósmico universal. Se nós pensamos uma coisa, nós vamos criando afinidades. E é por isso que aí quando nós vamos trazer alguma mensagem ou passar uma comunicação, é importante que nós mentalmente, não é só naquele momento, nós estejamos preparados para que o espírito que vai dar a comunicação consiga ter subsídios para trazer uma boa mensagem e que nós, como receptores, não sejamos maus intérpretes. Porque se nós não nos preparamos, a conexão não fica perfeita, a afinidade e a sintonia fica distorcida. E aí pode ser que a mensagem não seja tão pura. Então, falar assim, eu me preparo só no dia, é uma certa irresponsabilidade. Porque a moral do médium influencia na comunicação. Então a gente acha que nós não precisamos nos preparar nos outros dias. Mas é justamente a moral que nós vamos tentando lapidar ao longo da nossa existência que é importante nas mensagens, nas comunicações. Porque a faculdade da mediunidade, quando nós pensamos na própria mediunidade, a mediunidade ela já vem residente no nosso organismo. A mediunidade já está em nós, independente da nossa moral. Então a gente vê e fala, nossa, mas aquele médium, ele não é do bem. Porque a mediunidade já está em nós. O problema é a maneira como nós a usamos. Então, a qualidade da comunicação está totalmente ligado à moral do médium. E nós não estamos falando de sermos perfeitos, porque perfeitos nós nem conseguiríamos. Uma perfeição relativa, nem é isso que eu estou dizendo. Mas é pensarmos naquele homem de bem, que Kardec tão bem trabalha no Evangelho, que vai nos convidar a buscarmos como sendo verdadeiro espírita aquele que constantemente trabalha para não cair nas más inclinações. Não é esse que é o verdadeiro espírita? Então, a moral aqui é justamente a luta e a conduta diária para que nós possamos ir nos modelando de acordo com a nossa capacidade. Eu não posso ficar solto. Eu tenho que todos os dias lutar contra as minhas próprias más inclinações. E aí Emmanuel vai nos trazer no livro Seara Mediúnica, Seara dos Médiuns, onde ele comenta o livro dos médiuns, ele vai trazer 3 atitudes importantes para uma boa comunicação mediúnica. E aí é lógico que Emmanuel começa a nos trazer um pouco mais pelo lado da moralidade. Porque às vezes pensamos até no intelecto, mas entre o intelecto e a moral, fiquemos com a moral. Porque o intelecto, embora seja necessário, é mais fácil do que a moral. E aí ele vai trazer
O primeiro passo que ele nos traz, a primeira atitude que ele nos traz a refletir, é sobre o egoísmo e o orgulho. E ele vai dizer que tanto o egoísmo como o orgulho são grandes obstáculos à prática harmônica da mediunidade. Então, se nós queremos ter harmonia na prática mediúnica, precisamos trabalhar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Mas ele não falou que nós não podemos ter, porque estaremos enganando a nós mesmos. Como não ter orgulho e egoísmo? Outro dia, estava numa atividade no centro e perguntaram, mas você não tem orgulho? Você não é egoísta? Lógico que nós somos. Nós vamos trabalhando isso cada vez mais, forçando sermos cada vez menos. Mas nós trazemos ainda dentro de nós. Nós ainda não conseguimos fazer as virtudes aflorar para que o orgulho e o egoísmo vá embora. Então, Emmanuel já nos coloca que o orgulho e o egoísmo é justamente o que vai imprimir a personalidade negativa na comunicação mediúnica. Quanto mais orgulhosos e quanto mais egoístas, mais negativo é carregado a qualidade das comunicações. Mas ele colocou como sendo 3 atitudes. E a terceira atitude que ele coloca é o bem. 2 ruins e 1 boa. O bem, que é a condição necessária para que consigamos a transmissão ideal e segura da mensagem, da comunicação, do intercâmbio. Se nós queremos ter tranquilidade no intercâmbio com o plano espiritual, é o bem que nós temos que seguir, é o bem que nós temos que exercitar. A ação do fluido, a ação do perispírito, a ação da mente é muito importante. Mas quem vai comandar tudo isso é justamente o medidor da moralidade que nós trazemos em nós. A canalização é através do pensamento. É isso mesmo, pensamento e vida. Kardec, Emmanuel nos coloca bem colocado. Mas Emmanuel vai colocar no seara dos médiuns algumas circunstâncias que nós passamos no dia a dia. E ele coloca a nos pensar como anda a nossa moral. Nós que somos médiuns, ostensivos ou não, que trabalhamos numa mesa mediúnica ou não, em resumo, para todos nós espíritas, para todos nós espíritos, desculpa, vale essa reflexão. Dessas 3 atitudes, egoísmo, orgulho e o bem. Na sociedade, como nós temos trabalhado? Aí ele vai colocar assim, o egoísmo faz o que quer. O orgulhoso faz como quer. O bem faz quanto pode, acima das próprias obrigações. E aí, onde nós estamos? Como egoístas, como orgulhosos ou já no bem? E ele continua. E no trabalho? Aqui ele não diz trabalho do dia a dia, no trabalho espírita, ele diz no trabalho. Tudo que leva com o nome trabalho, a definição trabalho, vale a reflexão. No trabalho, o egoísmo explora o que acha. O orgulhoso oprime o que vê, reduz o que vê, diminui a importância. E o bem produz incessantemente, sem parar. Então, quando nós olhamos, vamos nos deparar com a obra do Chico, por exemplo, vamos falar o nome de quem já esteve do outro lado, e poderia ser tantos outros, ele produzia incessantemente, sem parar. Era o trabalho, ele entendia o propósito pelo qual ali ele estava. E incessantemente ele agia. Produzindo o bem, o bem, o bem, sem parar, sem parar, sem parar. E aí ele coloca. E quando nós estamos em equipe, na equipe, o orgulhoso pensa em si.
O egoísmo atrai para si e o bem serve a todos. Então, quando nós estamos em equipe, nós temos olhado o todo ou nós temos olhado a nós? Atrair e pensar a nós. E ele segue. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações. Então, quantas pessoas utilizam da amizade para alguma situação? O orgulhoso pede por privilégios, clama privilégios. Ah, mas eu sou seu amigo. E aquele que já está no bem? Esse renuncia o próprio bem pela amizade. Quantos renunciam de fato o bem para entregar o outro bem? E deixo de receber alguma coisa para entregar o bem. E ele continua. Na fé, o egoísmo só aparenta a fé. Quando a coisa aperta, ele descobre que ele não tinha. O orgulhoso reclama, mas o bem ouve. Então, a fé verdadeira, quando nós já estamos no bem, é quando nós conseguimos ouvir as situações, mesmo que ruins, e compreender que é passageiro, que nós temos que agir, fazer o nosso papel. Nas responsabilidades do dia a dia. O egoísmo foge, porque ele não quer responsabilidade. O orgulhoso se irrita com as responsabilidades, se tiraniza, mas o bem colabora. É responsabilidade minha? Vamos lá, vamos ajudar, vamos colaborar. Estamos todos aqui para nos ajudar, trazemos a responsabilidade do auxílio. E na dor alheia? Na dor alheia, o egoísmo esquece. Ah, é no outro, né? Então eu esqueço a dor do outro. O orgulhoso condena. Ah, mas também está assim por isso, por isso, por isso. E o bem? O bem ampara. O bem ajuda. O bem auxilia. Estende as mãos. E no último que ele nos coloca a pensarmos na atitude, nas circunstâncias do dia a dia, no estudo, quando estamos buscando, estudando, aqui o espírito é complicado, né? Porque diante do estudo, quando nós nos colocamos a buscar o que nós não conhecemos, porque nós não conhecemos nada, ou seja, a todo momento que nos colocamos a buscar algo, o egoísmo finge que sabe. Ah, nós fingimos saber muita coisa, né? O orgulhoso nem busca saber. Não, isso aí eu já sei. Não vou nem ler esse livro, porque isso aí que está falando já sei, decor, salteado. Né? E o bem? O bem aprende sempre para poder realizar cada vez melhor. Então, quando nós lemos um livro, quando buscamos informação, quando nos estudamos, nós vamos entendendo que nós podemos ser mais, podemos entregar mais, podemos fazer mais bem. E aí nós vamos percebendo, então, que tanto o egoísmo como o orgulho, como Emmanuel mesmo nos coloca, são corredores sombrios. Porque nós teremos que passar pelos corredores. E poderíamos escolher o corredor do bem ou do orgulho, do egoísmo. E são sombrios, assustadores. Pelos olhos materiais, às vezes achamos ser bom, mas na verdade não é. Porque só o bem, de fato, é capaz de filtrar toda a inspiração divina, toda a mensagem divina com lealdade, com verdade, com clareza, sem imprimir as nossas opiniões. Somente quando nós caminhamos no bem é que nós vamos conseguir trazer lealdade à comunicação. Mas não basta admirar, não basta divulgar o bem, acima de tudo. E aqui talvez seja o ponto mais importante, e finalizando, não adianta admirá-lo bem, não é verdade? E nem divulgar. Mas é preciso querer praticá-lo com todas as forças que trazemos dentro do nosso coração.